É uma situação que preocupa, né, quem precisa de vagas, autoridades, aí, a economia como um todo, né? Para seguir com informações neste setor, o Manhã Total recebe agora a Ludmila Vaz, que é orientadora de carreira. A gente já estava trocando uma figurinha aqui, porque eu já entrevistei a Ludmila em outras ocasiões. Ela é uma pessoa muito antenada neste setor. E como é que é a sua leitura desse cenário? Oferta de vagas, pessoas que precisam trabalhar, empresas que estão precisando de gente, mas existem dificultores nesse processo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui, bom dia. Então, as empresas, elas têm dificuldade, o empregado também tem, o trabalhador, e aí nós temos uma dificuldade de comunicação nesse meio. Por que eu falo dificuldade de comunicação? Porque muitas vezes, tanto o empregador quanto o trabalhador, eles estão desalinhados. O que eu falo que é desalinhado? O trabalhador muitas vezes não sabe o que está buscando. Então ele vai para uma vaga como essa, por exemplo, e ele vai buscar, ele não sabe se ele está buscando só uma ocupação, se ele quer um emprego, se ele quer uma carreira, se ele é um profissional. Então existe, o primeiro passo que eu falo que a população precisa entender, o trabalhador e o empregador, eles precisam ter isso muito bem alinhado, muito bem ajustado. Então, qual é a diferença, Ludmila? Qual que é a diferença de emprego, de ocupação, de trabalho e de carreira? Importante. Trabalho, no caso eu falo profissão, né? Então, a pessoa que se forma, saiu do ensino médio, ela busca uma profissão. Não necessariamente isso define a carreira que ela tem. Então, a minha profissão, eu sou formada em redes de computadores. Busquei estágio nessa área? Busquei. Me define? Não me define. Busquei muitos trabalhos, busquei muita ocupação. A ocupação está referente, está ligada, está associada ao cargo. Então a pessoa precisa entender que aquilo não define ela para um resto de uma vida. E o que é importante ser repassado, ser alinhado, e entender também com o empregador se o que eu sei fazer, se as minhas atividades estão condizentes com o que a empresa está buscando. Então, às vezes, eu estou em busca só de uma ocupação. E o emprego, ele tem vínculos, né? Então, se eu busco um trabalho de carteira assinada, qual é a minha intenção? O empregador também precisa avaliar isso nesse momento. Então, assim, só o currículo não basta, só o empregador ter a descrição da vaga não é suficiente. E a população, ela precisa entender o que eu quero para a minha vida, né? Porque a maioria das pessoas, elas estão com problema aqui, ó, estampado. E elas não conseguem enxergar além do problema. Então, a maioria delas está, eu preciso fazer dinheiro, preciso sobreviver. Pagar conta, preciso pagar contas. E aí a maioria chega... Que é legítimo, né? Mas... Legítimo, só que não resolve. Só isso não basta. É legítimo, mas eu preciso saber exatamente quem eu sou e o que eu estou buscando. Só isso já ajusta a assertividade na hora da busca e facilita a vida do empregador e do trabalhador que está procurando. Então, eu preciso entender, eu sou o que de profissão? Sou padeiro? Desejo trabalhar como padeiro? Desejo permanecer como padeiro? Porque estou feliz nisso. Durante a minha experiência, né, durante a minha estada ali na prefeitura, a gente tinha muito disso. Muitas pessoas foram cozinheiras ao longo de uma vida inteira, mas não desejavam permanecer como cozinheira. Então, elas estavam em busca de uma ocupação diferente. Um trabalho que te ocupa e que te dá o seu sustento. Mas, por trás disso, é que muitas pessoas também não entendem que é a carreira. E a carreira, ela está associada ao seu nome. Então, é aquilo que você vai trilhar para o resto de uma vida. Ludmila, eu queria voltar num ponto que você citou, a questão do currículo. Porque teve um momento em que nós conversamos já no programa Manhã Total, foi numa entrevista gravada, em que você me disse que o currículo ele exige uma atenção. As pessoas erram muito nesse currículo, também é um dificultor para achar a vaga. Vamos descrever para quem está ligadinho no nosso Manhã Total o que é o currículo certo? Vamos embora. O currículo, o que acontece? Eu costumo dizer que currículo, eu vou falar com uma linguagem bem simples que eu usava com os alunos para eles desmistificarem e entender a importância disso. Eu falava, pessoal, currículo é como uma propaganda de produto. E o produto é você. Interessante. Então, as minhas últimas ocupações, elas não definem as atividades que eu desempenhava. Então, ocupação é aquele cargo que vem muitas vezes escrito na carteira de trabalho. Já fui estagiária, já fui muitas coisas, mas isso foi ocupação. E o que nos define? É tudo aquilo que a gente sabe fazer. Então, muitas vezes as pessoas não sabem colocar no papel o que elas têm de conhecimento,
que é aquilo que ela estudou, o que elas têm de habilidade e o que elas têm de atitude. É a técnica chá da administração, né? É somar tudo isso, isso é um resumo das suas competências. Precisa estar ali. Precisa estar ali. De que forma, Ludmila? Quando eu vou colocar as experiências, eu preciso avaliar que currículo vem do latim, curriculum vitae, que significa carreira da vida. Eu preciso entender quais foram as que mais fizeram parte da minha carreira. E se carreira é aquilo que eu desenvolvo ao longo de uma vida toda, eu preciso entender quais foram as melhores para me construir em quem eu sou hoje, né? O que me gerou a Ludmila, que ama pessoas, que foi chegando nesse caminho de conhecer pessoas e de saber, assim, é esse o lugar que eu quero estar. Então, a pessoa precisa entender assim, ó, essa foi a melhor, essa foi a melhor. Eu acho que esse bate-papo nosso pode responder muito a algumas inquietações e ansiedades de pessoas que eu ouvi na rua agora. Eu conversei com algumas pessoas e a gente vai chamar, quero saber da nossa direção, né? Tem participação de telespectadores da gente, viu, Ludmila? Porque eu fui ouvir algumas pessoas, como é que elas estão percebendo essa questão de oferta de emprego, vaga, acesso, contratações. Vamos conferir um pouquinho? Eu acompanho muito esses grupos de emprego, de vagas, e eu vejo bastante vaga. O que às vezes eu acho que dificulta é pedir experiência. Se as empresas dessem chances, né, das pessoas mostrarem ali a competência, seria mais fácil. Elas exigem muito mesmo essa questão da experiência e às vezes a pessoa não tem porque nunca teve a oportunidade. Tem uns que tem vaga, né? Agora a pessoa que tem com criança é difícil. Quem tem criança tem mais dificuldade de achar emprego? É. Do horário que não bate, tudo direitinho, né? Para quem quer é fácil. Tem empregadores que dizem que tem dificuldade de achar funcionário. Talvez eles estejam procurando qualificação. Por exemplo, se eles abrem uma vaga numa determinada área, eles querem uma pessoa qualificada. E isso realmente em Uberlândia acho que tem falta. Então eu acredito que eles têm que dar uma chance para quem realmente quer trabalhar e quer aprender. Na minha área mesmo já apareceu alguém procurando vaga, mas não quer trabalhar final de semana. Eu acho que é fácil, entre aspas, assim, né? Porque eu acho que tem algumas oportunidades, porém eu acho que tem muita gente que não quer trabalhar, né? Mas eu acho que para menor de idade, eu acho que quem não tem experiência, eu acho mais difícil. No caso dos aprendizes, estagiários? Sim, eu acho mais difícil encontrar um emprego. Eu creio que tem a ver principalmente com essa questão da especialização, da mão de obra de trabalho, qualificação. Eu acredito que esse seja um dos grandes motivos, porque quando a gente pensa assim em vaga de trabalho, os salários também são muito baixos, né, pelo que eu tenho ouvido falar, né. Eu creio que isso tem sido um peso. Para conseguir emprego, além desse querer, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ter disposição, ter coragem e querer trabalhar. Estudar também. Uma coisa que o pessoal ultimamente não... Tá bem a desejar mesmo. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, mas as vagas existem. Então, o que eu deixo para as pessoas é não se atenham ao cargo que você desempenhou. Seja mais claro, faça um melhor currículo, procure os lugares disponíveis na cidade. A prefeitura hoje tem vários lugares onde tem serviço gratuito para a população se informar, se qualificar. Qualificação é importante, é o conhecimento que você tem e as habilidades também. Então, a experiência é o mais caro da nossa vida e elas precisam ser mostradas. De que forma? Não sei. Procure ajuda, procure um trabalho especializado para te direcionar. Hoje existe isso gratuitamente na cidade de Uberlândia, em vários lugares. Eu quero agradecer demais a sua presença, Ludmila Vaz, orientadora de carreira. Volte outras vezes no nosso Manhã Total. Com certeza. Excelente dia para você. Prazer estar aqui. Obrigada.